Bom dia, queridos. Nós vamos começar a nossa reunião nessa manhã. Peço que você se coloque na presença do Senhor, feche os seus olhos, a gente vai orar e vai entregar ao Senhor a nossa manhã, esse tempo que vamos passar de estudo. Vamos orar ao Senhor. Pai, trazemos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, para apresentá-los, ó Deus, para apresentá-lo a Ti, ó Deus, como sacrifício, como oferta genuína ao Teu grande nome. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor sonde o nosso coração e, encontrando, ó Deus, coisas que não estão do Seu agrado na nossa vida, ó Deus, o Senhor possa nos mostrar para que nós possamos eliminá-lo do nosso coração e possamos seguir, ó Deus, dentro daquilo que o Senhor, daquilo que alegra o coração do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor receba a nossa oferta nessa manhã. Que o Senhor traga, ó Deus, a nossa vida, o entendimento, a revelação que precisamos da Tua palavra nessa manhã e tenhamos, ó Deus, um dia bem agradável na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, Zilma. Seja bem-vinda. Não sei se o Marcelo está aí, se o Bruno estão aí, mas bom dia a todos os que estão nos assistindo nessa manhã. Eu quero começar nessa manhã lendo o texto de Mateus capítulo 2, que é o texto da nossa leitura diária, né, da leitura que nós estamos fazendo diariamente. Então, Mateus capítulo 2, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes de sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se em Ramá choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos
e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Aqui cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Alda, bom dia. Quem? Luciano, bom dia. Deus abençoe a vocês que estão com a gente nessa manhã. Essa é uma manhã de domingo, né? Já é um mês praticamente, um pouco mais de um mês que nós estamos com a nossa a quarentena já vigorando e nós estamos fazendo as reuniões ao vivo, na internet, e tem sido um desafio para nós nesses dias estarmos assim, né? Janaína, bom dia. Ivan e Denise, bom dia. Mas tem sido também, esse desafio tem sido muito interessante, porque nós temos podido transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, de maneira que nós não percamos as oportunidades que temos. Seria muito ruim se nós não tivéssemos esse instrumento para podermos falar com os irmãos, né, para podermos transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? Hoje eu estava... Bom dia, Rodrigo. Deus abençoe. Hoje eu estava verificando, né? Hoje a Ana Maria está fazendo aniversário, é aniversário da Ana Maria. Amanhã a Janaína está fazendo aniversário. E quem mais? Maio. Janaína. Janaína. Dia 10, Alice. Dia 10 é a Alice, né? Então, hoje a Ana Maria está fazendo aniversário, a Janaína é amanhã, né? Graças a Deus pela vida de vocês. A Alice, dia 10, né? Graças a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham um grande favor do Senhor sobre a vida de vocês, e a graça do Senhor seja multiplicada sobre a vida de vocês. Amém? Hoje à noite, lembrando, eu vou falar isso no final mais uma vez, mas hoje nós teremos a nossa ceia, né? A ceia online. Você deve estar preparado para a gente tomar a ceia. E é muito interessante que essa semana eu ouvi de um pastor que parece que nós voltamos ao início da igreja, né? Quando Paulo escreve algumas das suas cartas, ele diz lá em algumas cartas: a igreja que se reúne na casa de fulano, né? Então, a igreja está reunida aqui, né? Entre nós estamos todos reunidos, né? Cada um de vocês aí, que está em casa agora com a família e está participando, ou mesmo está sozinho, né? Ou sozinha, é a igreja que está reunida na sua casa, né? A igreja voltando às origens na sua casa, né? E nós agradecemos a Deus essa experiência, porque ela nos dá a ideia das necessidades que a igreja primitiva tinha também, né? É claro que lá não tinha internet, não tinha nada disso que nós temos hoje, mas para haver comunicação, né? Eles precisavam se reunir realmente entre eles, mas nós temos a oportunidade de poder transmitir aquilo que o Senhor tem falado a nós, né? E poder participarmos juntos assim desse tempo, né?
Eu quero passar agora para o texto que a gente vai ler. Estamos estudando em 1 de João, né? 1 de João, o capítulo 2, versículo 6, em especial, que diz ali: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, né? Esse é o texto básico que a gente tem baseado os nossos estudos de domingo pela manhã e falando da necessidade de nós buscarmos realmente andar como Jesus andou, né? Eu sei que não é fácil porque nós temos muitas barreiras, né? Mas eu creio que também não foi fácil para Jesus andar do jeito que ele andou, em obediência. A Bíblia nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, né? Ele foi fiel àquilo que Deus havia colocado como princípio. Então, nós também podemos ser, porque somos incentivados a segui-lo e a imitá-lo também, né? O texto que baseia a nossa lição de hoje está lá em 1 de João, capítulo 2, a partir do versículo 28, nós vamos entrar no capítulo 3 até o versículo 10. 1 de João, capítulo 2, 28 a 3, 10. Eu estou lendo da Nova Versão Internacional, né? E os irmãos podem me acompanhar aí, né? Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês já sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Né? Texto forte, né? Texto de referência, 1 de João, capítulo 2, a partir do versículo 28, até o capítulo 3, versículo 10. Né? Oi? 2, verso 28 até o 3, 10. Tá? Então, é um texto bastante forte, né? É um texto que fala da seriedade que nós devemos levar a nossa vida cristã, a maneira como nós devemos nos guiar diante de Deus e mesmo diante daquilo que temos ao nosso redor, todas as circunstâncias e todas as atrações, né? Todo o encantamento que existe ao nosso redor, nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Nós vimos nas outras
vezes que nós estudamos o texto, né, nós vimos que viver como Jesus é amar as pessoas, né? É amar porque Ele derramou sobre nós o seu amor, nós fomos inundados pelo seu amor, então nós temos também como amar. E Jesus, ele nos ensina que amar, né, realmente dedicar a nossa vida em benefício das pessoas, até o ponto de oferecer a nossa vida por eles, né? O fato de Jesus, né, e Paulo fala isso lá em Romanos, o fato de Jesus ter, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, oferecido a sua vida, entregado a sua vida como sacrifício de resgate ao homem, mostra um amor muito superior. E aí o que a Bíblia nos orienta é que nós busquemos amar como Jesus amou, né? Amar a ponto de, no final, podermos dizer, né, dizermos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Pai, olhe para eles, né? Eles não sabem o que fazem. E o amor de Deus continua sendo derramado. O único momento que Deus desiste da vida de um homem é quando ele morre, porque aí não tem mais jeito, né? Mas até o final, Deus tem um amor tremendo pela vida dos homens. A outra lição de viver como Jesus é não amar o mundo, né? Toda a influência do mundo. Nós vimos na tentação de Jesus, né, no dia lá que aparece como o dia da tentação de Jesus, nós vimos que o diabo trouxe as tentações que o mundo oferece, né? Até mesmo usando o texto de 2 João, que fala sobre o desejo forte da carne, o desejo forte dos olhos, né? E a soberba, a arrogância da vida, o orgulho da vida, elas são uma forma, né, de de dominar o nosso coração e nos afastar do propósito de Deus, né? Nos afastar e nos levar para distante de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre justiça, que viver como Jesus é praticar a justiça. E nós temos que entender aqui, né, quando no texto que nós lemos, quando fala de justiça, ele não está falando simplesmente da justiça que está no mundo, porque a justiça que está no mundo, ela é uma justiça que influencia os homens, né? Influencia os homens a serem do jeito que os homens querem. A justiça ela é promovida por leis que direcionam o homem a viver dentro daquele padrão do sistema que é estabelecido, né? Vários sistemas de leis de países aí, elas dizem que são baseados nos 10 mandamentos, né? Mas o que é importante é a gente verificar que a justiça que nós devemos praticar é a justiça que vem de Deus, a justiça que está em Deus, né? Nós já verificamos aqui que permanecer em Jesus é andar como ele andou. E Jesus e João, no texto aqui, ele está constantemente lembrando isso, que o alvo principal da nossa vida é sermos semelhantes a Jesus, né? Aqui mesmo, nesse texto que nós lemos, né, no texto que nós lemos, ele lembra isso daqui, né, que nós seremos semelhantes a ele quando ele se manifestar. Ou seja, nós iremos comparar aquilo que nós
a maneira como nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se ela chegou ao mesmo nível ou ao ponto que Jesus foi. É claro que semelhança não significa que seja totalmente igual, né? Mas nós procurarmos ao máximo nos parecermos, sermos semelhantes com Jesus em tudo o que ele fez, em toda a forma da sua vida, como ele praticou a sua vida. Nosso alvo principal é sermos semelhantes a Jesus para testificarmos que é Cristo quem vive em nós, né? Paulo, quando ele diz isso lá, ele está falando que ele abriu mão da sua vida, né? Abriu mão da sua vida justamente para poder deixar que Cristo vivesse através dele, né? Que o objetivo da vida dele era realmente que Jesus vivesse através dele, que as pessoas reconhecessem que Jesus estava vivendo através dele, né? É muito interessante, né? Naquela época de perseguição, né? Naquela época em que as coisas eram complicadas porque havia morte, né? Alguém passar e dizer: aquele é um seguidor de Jesus, aquele é um cristão, né? Isso tinha um significado muito especial, né? Diferente do nosso tempo, porque nós encontramos vários aí muitos que se identificam como seguidores de Cristo, né? Então, mas naquela época de perseguição, e que quando alguém era reconhecido, ele estava correndo risco, é muito interessante que isso aconteça, né? O próximo passo que damos para ser como ele é a prática da justiça. E aqui não é uma reivindicação moralista, não é aquela justiça que nos torna moralmente sadios, né? Ou que muda o nosso conceito moral. Aqui é agirmos independentemente do que os outros pensam e do que os outros querem na nossa vida. Justiça aqui está falando de sermos justamente parecidos com o que Jesus entendia a respeito de justiça, né? E se a gente um dos exemplos que a gente tem bem clássicos dessa atuação de Jesus está quando ele tratou o caso da mulher adúltera, né? A lei dizia que a pessoa que fosse apanhada em adultério, em flagrante adultério, ela fosse apedrejada. E ali, Jesus, ao mesmo tempo que mostra a misericórdia que a justiça trata a vida do homem, ele repara uma injustiça. Porque na hora em que os homens trazem a mulher, eles não trazem o adúltero. Porque a lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados. Os dois deveriam ser mortos. E Jesus, ao mesmo tempo que mostra que a justiça de Deus não está simplesmente baseada no que a letra escreve, mas como a justiça de Deus oferece misericórdia e restauração, né? A mulher, né, quando os seus acusadores vão embora, o Senhor Jesus diz para ela: olha, eu não vou acusar você, eu não vou condenar você. Aliás, era o único que poderia condená-la, né? Mas ele diz: eu não vou condenar você. Agora, vai e não peques mais. Muda a sua vida, transforma a sua vida, né? Combata isso que você, essa forma de viver que você está vivendo, né? Então, nós temos, eu alenquei aqui 3 objetivos que nós vimos aqui nesse texto, né, como sendo exemplos do ser o praticante da justiça. Em primeiro lugar, versículo 4 do capítulo 3, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então,
o texto aqui mostra que praticar a justiça é ser obediente aos princípios da palavra de Deus, né? Lei aqui está se referindo ao que a palavra de Deus ensinava. Não é simplesmente ser legalista, e nós não podemos ser legalistas. Como cristãos, nós temos que oferecer aquilo que Deus oferece. Deus não é um Deus legalista. Se ele fosse legalista, não haveria ser humano mais na face da terra. Porque toda vez que alguém pecasse, toda vez que nós pecássemos, ou o ser humano pecasse, ele haveria de trazer o juízo sobre o ser humano. Então, Deus não é um Deus legalista. E ele quer que nós não vivamos dessa prática da lei, de acusarmos os outros e de estarmos tentando fazer com que os outros sejam obedientes ao nosso modo, à nossa visão. É cumprir os princípios da palavra de Deus e ser alguém, sermos pessoas que nos ofereçamos para ajudar as pessoas a andar dentro do caminho que está descrito na palavra de Deus. É claro, queridos, que a palavra de Deus diz que aquele que não obedece à palavra de Deus, ele está se distanciando de Deus, né? Aquele que não obedece os princípios da palavra de Deus, ou quer ao mesmo tempo, enquadrar os princípios da palavra de Deus aos seus próprios princípios, ele está, de certa maneira, deturpando o entendimento da lei de Deus, né? Dos princípios de Deus. Não há como você mudar. Os princípios de Deus, eles foram estabelecidos antes da fundação do mundo, né? Não é que quando toda a Escritura foi fechada, foi encerrada, que os princípios foram estabelecidos, porque Deus não é um Deus que vai fazendo as coisas, como muitas vezes nós fazemos, né? Empurrando as coisas com a barriga. Deus é um Deus que já tem os seus propósitos específicos, tem aquilo que ele quer fazer já está bem delineado, né? Jó fala isso depois e eu lembro sempre isso, né? Porque eu lembro isso para a minha vida. Jó fala isso, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos, aquilo que foi estabelecido por Deus, não pode ser frustrado. Ele vai cumprir todos eles, né? Independentemente da nossa obediência ou não. Quando nós não obedecemos os princípios da palavra de Deus, nós nos desviamos dela, né? E é por isso que eu não acredito naquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Tudo que Deus quer fazer, e o Salmo 139 diz que tudo está escrito e determinado, né? É porque Deus tem todas as coisas dentro daquele propósito que ele estabeleceu. Mas ele não nos fez robôs. Ele não nos fez autômatos. Ele nos fez seres livres que podem escolher entre a obediência e a desobediência. Foi assim com Satanás, que escolheu se rebelar contra Deus, e é assim conosco também, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolhermos o que Deus quer, entre aquilo que Deus quer e a nossa própria vontade. E para isso, Deus age para que nos convencer a nos afastarmos cada vez mais das coisas que Ele não quer, né? Então, o primeiro aspecto, o primeiro objetivo de sermos praticantes da justiça é obedecermos aos princípios da palavra, né? Lembrando, né, que o nosso coração deve ser regido pela misericórdia de Deus. Tanto é que em Mateus 18, né, quando Jesus está ensinando a respeito da disciplina de uma pessoa, né, a primeira coisa que Jesus ensina lá nesse texto é que se você conseguir convencer o seu irmão de que ele pecou contra você, você ganhou o seu irmão, né?
a punição, ela só vem no último aspecto, no último caso, dele não querer ouvir mesmo. Então, ser resistente. A misericórdia de Deus é assim, ela trabalha para que nós sejamos recuperados, para que nós voltemos a praticar aquilo que é princípio da palavra de Deus, né? Que nós obedeçamos o princípio da palavra de Deus. Um outro aspecto que nós precisamos entender também é que Jesus nos mostra que nós não somos juízes, né? Quando ele fala lá em Mateus 7 que nós não devemos julgar os nossos irmãos, né? Ele está falando e dizendo até que se nós julgarmos, nós seremos julgados da mesma maneira. Ele está falando que o único e verdadeiro juiz é o Senhor. É Ele quem julga as intenções dos corações, é Ele quem julga o entendimento do coração das pessoas. E é Ele que é o verdadeiro juiz. E aí a palavra de Deus nos ensina que todos nós, vamos estar diante do julgamento de Deus, né? E esse julgamento para o cristão não é um julgamento condenatório. Não é que aqueles que forem julgados praticantes de erro vão ser lançados no lago do fogo e enxofre, né? Esse é um julgamento que fala daquilo que nós vamos receber lá no céu diante de Deus, né? Mas o julgamento que condena é o julgamento daqueles que rejeitarem por completo a ação de Deus, o amor de Deus, não aceitarem o amor de Deus como forma de salvar as suas vidas, né? O segundo aspecto, o segundo objetivo aqui, para sermos praticantes da justiça, é lutar contra o pecado. O versículo 6 é bem claro, né? Versículo 6 do capítulo 3. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Antes, né, no versículo 6, que a gente, no versículo 4, que a gente lê, é que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ou seja, todo aquele que vive na prática, e aqui a questão é de aceitar o pecado como algo que faz parte da vida, né? Ele ofende a Deus, porque o pecado não simplesmente transgride a lei, é transgressão da lei, é ofensa a Deus. Quando nós pecamos, seja o pecado menor que nós cometemos, nós estamos ofendendo o coração de Deus, né? Nós estamos entristecendo o coração de Deus. Porque o que João está dizendo aqui é que aquele que permanece em Jesus seria discrepante ou seria algo contradizente ser um seguidor de Jesus e viver na prática do pecado, porque justamente Jesus veio para tirar os nossos pecados. Olha o que diz o versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado, né? Então, a manifestação de Jesus foi para que nós fôssemos libertos do pecado e da prática do pecado. Não vivêssemos na prática do pecado. Nossa luta contra o pecado passa por esforço para não pecar. E aí é aquela coisa, a misericórdia de Deus vai trabalhando a nosso favor para que evitemos o pecado. Segundo aos Coríntios 3:10, né, que fala sobre que nós não somos tentados além das nossas forças, né? Isso significa que a tentação ela vem contra nós para que nós caiamos, né? E a tentação não é simplesmente uma ação do diabo para fazer com que nós sejamos encantados com aquilo e caiamos no pecado. Na realidade, a figura da tentação está naquilo que a gente vê. Nós vimos isso na semana passada, né?
Quando João fala sobre o desejo forte, irresistível da carne e dos olhos, né? Isso é que nos faz sermos tentados. Então não é simplesmente uma ação do diabo. O que o diabo faz é que ele fortalece isso, né? Ele investe para que isso seja cada vez mais forte na nossa vida. O texto é 1 Coríntios 10, 13, né? Nós não somos tentados além das nossas forças. Então, a nossa luta pelo pecado, contra o pecado, passa por esse esforço, né? Esforço da nossa vida de nós não cairmos nas tentações para pecar. E também passa por uma decisão de obedecer a Deus em tudo. Sermos obedientes em tudo aquilo que Deus pede de nós. O verso 6 diz que aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. E quem vive no pecado não o conheceu. Quem acha que o pecado é uma quedinha, né? Um escorrego, um deslize, né, da nossa parte, que Deus não está se importando isso, é porque não percebeu o quanto o pecado desagrada a Deus. Né? Eu falo de vez em quando a respeito do pecadinho de estimação. Muitas vezes a gente acolhe aquele pecado de estimação, né? E acha que não tem nada demais. Mas o que isso faz de prejuízo na nossa relação com Deus é muito forte. Né? Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Ele só se relaciona conosco porque Jesus derramou o seu sangue sobre as nossas vidas. Há um filtro do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E por isso Deus nos olha através do sangue de Jesus. É o que João vai falar, que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Faz com que Deus não olhe para os nossos pecados. Então, quem vive nessa prática e acha que está tudo bem, né? Ou como eu já mencionei algumas vezes, né, que usa aquele texto, o texto lá no início de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas vezes, e já aconteceu comigo muitas vezes na época em que eu era mais novo, né, que eu vivia cometendo alguns deslizes, alguns pecados que eu considerava de pouca importância, e depois eu me arrependo, depois eu peço perdão a Deus, depois eu confesso o meu pecado e é fácil. E o que a Bíblia nos ensina é que o pecado precisa para ter o perdão do pecado, precisa de arrependimento. É preciso confessar. E confessar é concordar com Deus que aquilo não está certo, que aquilo faz mal, que aquilo me afasta de Deus. Né? Isaías diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Né? Então, nós precisamos entender isso, que o pecado, ele nos afasta de Deus. E aí, nos afastando de Deus, impede que nós conheçamos e recebamos o melhor de Deus sobre a nossa vida. Então, nós temos que ter como objetivo lutar contra o pecado, né? Lutar contra o pecado. No versículo 8 diz que quem vive na prática do pecado pertence ao diabo, porque o pecado é ofensa e rebeldia a Deus. Né? Quem vive na prática do pecado, quem acha que pecar não interfere na nossa vida com Deus, e aí às vezes eu ouço algumas expressões de que o amor de Deus cobre todos os nossos pecados, e o amor de Deus é tão intenso que ele passa por cima disso, né?
Algumas vezes eu vejo pessoas fazendo esse tipo de comentário e eu fico pensando, eles não conseguem, eles não estão entendendo o valor do sacrifício de Jesus para que fosse eliminado o nosso pecado, o poder do pecado sobre a nossa vida. Não entenderam, não conseguem dimensionar o que Jesus passou por nós, né? O que Jesus passou por nós. Irmãos, se nós tivéssemos uma ideia do que é o destino daqueles que não conhecem e não querem Deus, daqueles que não se interessam por viver uma vida com Deus, se nós tivéssemos a ideia do que é o castigo eterno, nós daríamos mais valor ao amor de Deus sobre a nossa vida e o sacrifício de Jesus por nós. É preciso que nós tenhamos isso em mente. No versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Não é um nascimento natural, não é um nascimento carnal, não é o nascimento do homem, é o nascimento de Deus. É a vida de Deus que está em nós. E, portanto, não pode ter a contaminação que o pecado nos proporciona. Nós precisamos, então, lutar contra o pecado. É a nossa luta, uma luta terrível contra o pecado, para que o pecado não nos domine e não tenha a prioridade na nossa vida. Nós saibamos, então, fazer com que o pecado seja totalmente afastado da nossa vida, né? Claro, nós temos que ver que, como a nossa tendência é pecaminosa, a luta que nós vamos ter que travar é uma luta que não pode ser uma luta sozinha, né? Não é aquela luta, não, eu sou forte, eu já fiz muito isso, né? Eu sou forte, eu vou vencer. Fiz várias vezes a promessa de Deus, Deus, eu nunca mais vou pecar nisso daí, né? Nessas coisas aí que eu estou confessando. E depois eu via que eu caía. A partir do momento que eu entendi que o Espírito Santo habita em mim para me guiar pelo caminho da verdade, para justamente me ajudar nesses momentos, é que eu fui conseguindo abandonar certas práticas que entristeciam o coração de Deus, né? Então, dentro desse aspecto de que nós precisamos sempre estar na dependência de Deus, pedindo a ajuda de Deus para sermos, né, libertos do pecado. Eu quero ler, até para deixar bem fixado no nosso coração, esse texto de 1 Coríntios 10, 13. Olha só, 1 Coríntios 10, 13. Vejam aqui sobre justamente nosso trabalho para nos livrarmos de não cairmos em tentação e o trabalho de Deus por nós. Olha só. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então vocês veem que a nossa luta contra o pecado não é uma luta sozinha. É uma luta em que Deus está ali, produzindo os caminhos para que nós nos afastemos completamente de uma vida pecaminosa, de uma vida que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus. E por último, o terceiro objetivo é destruir as obras do diabo. Nós temos, como praticantes da justiça, nós temos que, como Jesus veio para destruir as obras do diabo, nós temos que, então, também ter como objetivo fazer com que o diabo seja cada vez mais envergonhado. Não é sair por aí repreendendo o diabo, né? Em tudo, né?
repreender o diabo em todas as coisas, né? Tinha até uma coisa, uma historinha uma pessoa que era tão fanático nessa questão de sair repreendendo, que até quando ele tropeçava numa pedra, ele repreendia o diabo que estava na pedra, né? E a história não é bem assim, né? A história, o diabo não trabalha numa pedra, né? O diabo trabalha contra as nossas vidas, né? E Paulo diz em Efésios 6 que a nossa luta é contra o diabo e as suas obras, né? O diabo trabalha intensamente para nos afastar do coração de Deus. E é justamente estarmos atentos às ações do inimigo contra a nossa vida. Ele é sutil e ele é tentador, né? É ele quem trabalha para tornar agradável uma vida de pecado, né? O diabo, ele coloca uma lente de aumento naquilo que pode nos fazer cair. Porque algumas vezes eu já disse isso, de um modo geral, o pecado ele é atrativo. Ele é algo que realmente chama a nossa atenção, né? Tem uma figura lá dos profetas que dizia, eu acho que é Ezequiel, que dizia que ele comia o rolo da palavra de Deus e que no princípio era como mel, mas depois ela se tornava amarga, né? O pecado, o que o diabo faz quando ele nos mostra alguma coisa que vai nos fazer distanciar de Deus, de cair, ele mostra aquilo como uma coisa muito agradável, muito agradável. Mas depois as consequências que vêm, elas são muito pesadas para nós, né? Um adultério, né? Um distanciar de Deus, uma decisão de nos afastar de Deus, né? Dentro de aspectos de que fomos atraídos por outras coisas, de participarmos das coisas que o mundo oferece, que a carne incentiva, ela é muito está bem dentro desse aspecto de que a tentação ela é provocativa, né? Ela faz com que nós nos sintamos bem em fazer aquilo, né? Lembra da figura de Eva lá, quando Satanás chega e oferece a fruta, né? É muito interessante. Você pode abrir lá em Gênesis, capítulo 3, né? Versículo 6, diz ali, quando a mulher viu, né? Viu, concupiscência dos olhos, né? Desejo forte dos olhos, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, né? Então, o que o diabo trabalha é justamente para fazer com que nós pensemos que aquilo que a gente considera de pouca importância, que aquilo que a gente sabe que vai ferir o coração de Deus, ele é pouco importante, não tem tanto problema, né? Não tem tanta dificuldade de nós participarmos daquilo, mas aquilo nos afasta do coração de Deus, do melhor de Deus para a nossa vida. Então, o diabo trabalha para destruir a semente de Deus em nós. Destruir a semente de Deus em nós. Quando nos convence de que o pecado é permissível, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Então é preciso que a gente lute contra o diabo. E é como eu disse, não é sair amarrando tudo, repreendendo tudo, mas pedindo a Deus que nos capacite a usar a armadura de Deus para resistirmos a toda a ação maligna na nossa vida.
Sabe, há uma figura muito interessante que eu aprendi no decorrer do tempo, que a gente deveria, toda manhã, ao levantar, nos vestir da armadura de Deus. É orar e dizer, Senhor, eu coloco a couraça da justiça. Eu me cinjo com o cinto da verdade. E assim por diante, colocando as peças da armadura para poder resistir o dia que vem. Para poder passar o dia diante das lutas que vamos ter, tanto carnais como espirituais, podermos estar preparados para chegarmos ao final do dia e podermos agradecer a Deus as vitórias que nós vamos receber durante aquele dia. Né? Nos revestir da armadura que Deus mesmo proporciona para nós. Paulo diz que é a armadura de Deus, não é a armadura do homem. Né? A Renata Barreto, lá do Rio, está dizendo, é preciso estar vigilante em todo o tempo. Né? É preciso, então, estar o tempo todo com o nosso coração voltado para Deus, para não sermos pegos de surpresa com os ataques que Satanás levanta contra nós. E por último, queridos, no versículo 10, no versículo 10, João vai falar sobre a diferença que existe, o contraste que existe entre quem os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E ele diz, quem não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, quem não vive em obediência aos princípios de Deus, à vida que Deus quer, ele não pertence a Deus. Porque vive em rebeldia. Né? Todo aquele que quer minimizar os princípios de Deus na sua vida, ele vive em rebeldia. Satanás, ele justamente caiu porque ele se rebelou contra Deus e contra os princípios de Deus. Né? E todo aquele que se rebela contra os princípios de Deus na sua vida, na prática da sua vida, não quer dizer que ele está se rebelando contra a religião ou contra o cristianismo, está se rebelando contra Deus. É a ação contra Deus. Porque não aceitar a direção de Deus para a sua vida é dizer, Deus, eu não preciso do Senhor. Eu posso viver a minha vida do jeito, mas não sabe que está caindo na armadilha que Satanás preparou. Né? Está vivendo da alimentação que Satanás deu. Comendo a fruta de novo. Resolvendo viver uma vida de desobediência. O pecado original é a resolução que Adão tomou de viver uma vida de desobediência a Deus, de desobedecer à direção de Deus e ao propósito de Deus. Não é a fruta, não é a maçã, ou a pera, ou o abacaxi, ninguém sabe qual é a fruta, se ainda existe aquela fruta, mas é justamente não aceitar o propósito de Deus para a sua vida. É rejeitar o propósito de Deus para a sua vida. Então, o que pratica a justiça de Deus pertence a Deus. O que não pratica está fazendo justamente o que Satanás quer que faça. E aí, aquele que pratica aquilo que Satanás quer que faça, né, ou o que Satanás pratica, está condenado como Satanás, né, como o mesmo Satanás. Todo aquele que se rebela contra Deus tem a condenação, a mesma condenação que o rebelde tem. Então, queridos, ser semelhante a Jesus é andar exatamente do jeito que o Senhor andou. E nós temos um desafio muito grande no nosso tempo, nesse nosso tempo de tecnologia, né, esse tempo em que as coisas parecem ser muito mais fáceis do que o tempo em que Jesus viveu. Né? O nosso desafio é justamente nos livrarmos daquilo que nos afasta de Deus. E viver a justiça de Deus sobre nós é vivermos em obediência àquilo que o Senhor determinou para nós. A justiça de Deus
né, ela nos leva a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nessa manhã, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor complete através do Teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence, ó Deus, das coisas que precisamos ter na nossa vida. Que o Senhor possa encontrar liberdade nos nossos corações, para sermos transformados à medida da plenitude do Senhor Jesus, e sejamos, ó Deus, trabalhados para nos tornarmos como varões perfeitos, como Paulo nos ensina lá em Efésios 4. Que possamos realmente viver uma vida em que a plenitude do Senhor em nós possa fazer a diferença na nossa vida aqui na Terra. Obrigado por esse tempo, obrigado por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e dá-nos, ó Deus, um dia em que o Teu Espírito possa continuar nos ensinando a vivermos do jeito que o Senhor quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, bom almoço, bom dia para você, que você que tenha um dia realmente grandioso na presença do Senhor. Em nome de Jesus.